2025 vai marcar os 80 anos da vitória final dos aliados contra as forças do eixo. E nós, do Viagem na História, estaremos lá. Olá, bem-vindos a mais uma Viagem na História. E a nossa conversa de hoje é sobre isso, Viagem na História. Os nossos roteiros para 2025, o ano que marcará os 80 anos da vitória final sobre o nazismo. Today is Victory in Europe Day. Viajar pelos campos de batalha da Europa, os memoriais, visitar os museus, pisar onde os soldados e os generais pisaram, sempre é uma experiência única. Ainda mais quando o mundo volta os seus olhos por conta da data especial, os 80 anos. A vitória em 1945 foi no mínimo cercada de muita polêmica, muitos fatos que ainda hoje são descobertos, principalmente estando nos locais onde isto aconteceu. E nós, do Viagem na História, estaremos lá em 2025. Iremos à Itália em abril, iremos à Normandia em junho e setembro, 2 grupos, e também iremos à Alemanha visitar, entre outros locais, exatamente aonde os alemães se renderam aos soviéticos, próximo ao centro de Berlim. Enfim, passaremos pela história em 2025 e você pode caminhar conosco nesta viagem pela história. Confira os nossos roteiros. Os roteiros que nós aqui do canal Viagem na História organizamos pela Europa, América do Norte e até pela África, no Egito, são roteiros sempre exclusivos, roteiros focados em um único objetivo: conhecer e conquistar, que é o nosso lema. Participando destes roteiros, certamente você vai conhecer muitos locais que você deve ter lido sobre e também irá conquistar um conhecimento ainda maior do que o que você adquiriu lendo livros de guerra ou assistindo os filmes sobre as batalhas. Estar num campo de batalha, estar num bunker ou em uma casa-mata onde os confrontos ocorreram, sempre é uma experiência forte, revestida de uma emoção diferente e inédita. Hoje em dia, na Europa, ainda se preserva muito da história, tanto da Primeira quanto da Segunda Guerra Mundial. Os locais são bem cuidados e acessíveis. Os museus têm acervos incríveis com objetos, equipamentos, armamento, fardamento extremamente bem conservados. E às vezes você nem acredita que está diante daquele objeto ou daquele uniforme. As construções, quase todas, foram danificadas pelas batalhas e pela luta durante a guerra. Mas muitas delas ainda estão exatamente como estavam quando o fato ocorreu naquele local específico. Só estando ali para você sentir essa atmosfera e essa imersão na história. Por isso esse convite é tão especial. Venha marchar conosco em uma viagem na história. O teatro de guerra no território italiano foi intenso, cercado de batalhas, seja no mar Mediterrâneo, seja nos Apeninos, seja nas estradas ensolaradas e empoeiradas da Itália ou nas montanhas geladas. A Segunda Guerra teve no solo italiano combates terríveis, que, no entanto, não são tão estudados, tão divulgados, não existem tantos filmes sobre a luta na Itália, mesmo sobre a luta dos brasileiros na Itália. E com isso ele ficou relegado a um segundo plano. Mas os historiadores e as pessoas como nós, eu e você, que gostamos das histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, sabemos que na Itália a guerra aconteceu de verdade. E foi uma guerra difícil, violenta, com muitas batalhas até hoje esquecidas. Mas nós caminharemos em abril pelo território da Itália, descobrindo estas e outras histórias. Nossa jornada pela Itália começa no aeroporto de Roma, assim que chegamos. Ali, pegamos os nossos veículos,
que nós mesmos iremos dirigir, pois a gente aluga os veículos para os nossos deslocamentos, o que nos dá autonomia. De lá vamos a Anzio, onde aconteceu um desembarque sangrento e uma batalha muito importante em 1944. Aonde hoje desembarcam as pranchas à vela e os veranistas usando aqui a praia de Anzio, na Segunda Guerra Mundial desembarcaram centenas, milhares de soldados. Em Anzio visitamos o Museu da Batalha e o cemitério de Nettuno, o maior cemitério militar que existe no território italiano. Não foi algo normal que aconteceu aqui em Anzio, e a gente vai ter oportunidade de conhecer aqui no museu. Como todo cemitério, ele tem uma beleza única, singela, mas muito emotiva. O cemitério de Nettuno é um marco da Segunda Guerra Mundial. De lá, vamos para Caserta, onde aconteceu a rendição das tropas alemãs em 1945, e também no Palácio Real de Caserta. Caserta era o quartel-general de todas as forças americanas aqui na Itália. E sem sombra de dúvida, não é à toa que ele foi escolhido para isso. Vejam só o tamanho das instalações. Esse é só o pátio. Lá embaixo fica o palácio e as salas de administração durante a Segunda Guerra Mundial. De Caserta vamos a Cassino, a icônica cidade encravada aos pés do Monte Cassino, à sombra da abadia do Monte Cassino, palco da pior batalha da frente ocidental. A abadia de Monte Cassino era uma posição extremamente difícil de ser conquistada. Nós estamos aqui agora na metade do morro do Monte Cassino. E olha o que ainda falta para subir, a parte mais íngreme. Foi esse o ponto máximo que os ingleses conseguiram chegar. Para chegar lá em cima ainda faltava muito. E os alemães, com a igreja destruída pelo bombardeio, continuaram a despejar sua fúria mortal contra os aliados que subiam essa encosta. Sem sombra de dúvida, é algo impressionante. Em Cassino visitamos cemitérios, museu e muitos locais icônicos. Após essa visita, o roteiro nos leva até o Gran Sasso, uma formação montanhosa, hoje uma pista de esqui, onde existe um hotel, Campo Imperatore, de onde Mussolini foi resgatado por Otto Skorzeny e os paraquedistas alemães durante a Segunda Guerra Mundial, uma das ações mais ousadas da guerra. Mussolini ficou preso aqui no topo da montanha do Gran Sasso. Este é o hotel Campo Imperatore, aonde ele tinha um quarto prisão, e 200 carabinieri ficavam vigiando o hotel. Após visitar o Hotel Campo Imperatore e o Gran Sasso, vamos então em direção à cidade de Viterbo e depois a Bracciano, onde existe um museu da Regia Aeronáutica com aviões italianos únicos usados durante a Segunda Guerra Mundial. De Viterbo marchamos para as Campinas da Toscana, passando por Montalcino, Siena, chegando a Pisa e de Pisa a Pistoia, onde os pracinhas brasileiros foram enterrados durante a Segunda Guerra Mundial. De Pistoia subimos então os Apeninos, em direção a Montese, e ali visitamos locais icônicos na história militar do Brasil, tais como Bombiana, Sasso Molare, Gadio Montano, onde está o Monte Castelo, Abetaia e tantos outros locais que quem conhece a história militar brasileira tem a referência. Em Montese participaremos da cerimônia do desfile do 25 de abril, onde a população saúda a libertação da cidade pelos brasileiros. Após todo esse percurso, iniciamos nossa volta a Roma, passando por Assis e depois embarcando em Roma de volta ao Brasil. Uma viagem inesquecível. E então, não é uma viagem histórica interessantíssima essa jornada pela Itália? Garanta já o seu pacote, entre em contato conosco, está aí o nosso WhatsApp, e você pode integrar o nosso grupo. São poucas vagas, pela Itália a gente não leva um grupo muito grande e já temos pessoas no grupo para 2025. Entre em contato e garanta já a sua vaga.
E um outro roteiro que é muito interessante e talvez o mais procurado entre os roteiros que nós fazemos todos os anos pelos campos de batalha da Segunda Guerra Mundial é o roteiro que passa pela França, por Luxemburgo e pela Bélgica, voltando novamente à França, em especial à Normandia. Esse roteiro é imperdível. Essa jornada incrível pela Bélgica, Luxemburgo e França começa na pequena e pacata cidade de Compiègne, 60 quilômetros de Paris. Ali existe o monumento à rendição alemã em 1918, que marcou o fim da Primeira Guerra Mundial, mas também foi palco da rendição francesa em 1940, a maior derrota francesa, quando a França caiu diante de Hitler. A clareira está extremamente bem preservada e o vagão da rendição está ali também. Em seguida, vamos a Reims, aonde aconteceu outra rendição, mas a rendição final em 1940, no dia 8 de maio, quando a Segunda Guerra Mundial terminou. Iremos na sala onde os alemães assinaram a capitulação. Foi nessa mesa que os representantes dos aliados e dos alemães chegaram a um acordo e encerraram a Segunda Guerra Mundial. De Reims, vamos a Thionville, a nossa base, por 2 dias, quando visitaremos a linha Maginot, o Forte Hackenberg, uma instalação gigantesca, extremamente bem preservada, e também a cidade e os campos de batalha de Verdun, a maior batalha da Primeira Guerra Mundial. Deixamos então a França e vamos para a Bélgica, passando por Luxemburgo, onde faremos uma parada e prestaremos a nossa homenagem aos soldados do Terceiro Exército americano ali enterrados e ao seu comandante, o General Patton. Aqui estão as sepulturas de mais de 5.000 soldados americanos, a maioria do Terceiro Exército, que deram a sua vida no final da Segunda Guerra Mundial, 1944-1945. Chegamos então a Bastogne, a icônica cidade belga onde aconteceu a Batalha das Ardenas, no final de 1944 e início de 1945, a última ofensiva alemã. Bastogne tem 3 museus incríveis e muita história nos campos de batalha ao redor da cidade. De Bastogne, passamos em La Glaise para conferir o tanque Tigre II alemão abandonado durante a ofensiva das Ardenas. Aqui ficou uma testemunha do avanço alemão durante a Batalha das Ardenas em dezembro de 1944. Simplesmente um tanque Tiger II. E continuamos até chegar à capital belga, Bruxelas, onde conheceremos o Museu Militar Real, um dos maiores museus militares de toda a Europa. Um passeio imperdível. Como também é imperdível o campo de Waterloo, próximo a Bruxelas, a última batalha de Napoleão. Ali existe um museu e o campo de batalha que valem muito uma parada. De toda a Europa, teve um novo arranjo a partir do que aconteceu aqui. Países foram criados, países foram penalizados, como a França. A luta aqui foi extremamente decisiva para o que viria no século XIX e no século XX. De Waterloo, marcharemos para a França novamente, passando por Albert e o campo de batalha do Somme, uma das batalhas terríveis da Primeira Guerra Mundial, conhecendo a pequena cidade e também as trincheiras da Primeira Guerra Mundial, além de um belo museu. Após visitarmos Albert, já estamos em direção ao litoral francês e a primeira parada é em Val-Igot, a 20 quilômetros do mar, onde existe uma base muito bem preservada de onde eram lançadas as V1, as bombas voadoras, armas da vingança de Hitler. E após visitar essa instalação secreta alemã, chegamos finalmente ao mar, mais precisamente na praia de Dieppe, aonde os canadenses tentaram invadir a pequena cidade litorânea francesa ocupada pelos alemães em 1942. E tudo isso resultou em um massacre que até hoje deixa as marcas nas praias e na cidade de Dieppe. Descemos então em direção à Normandia, onde faremos a nossa base para os próximos 6 dias, onde visitaremos as famosas praias do dia D. A praia de Omaha, com o memorial, museu, cemitério americano. A praia de Utah, onde também existe um belíssimo museu e vários memoriais. E as praias britânicas e canadenses de Gold, Sword e Juno, que também tem suas marcas e museus interessantes. Outra cidade muito interessante na Normandia é a cidade de Arromanches,
que mantém até hoje os vestígios, os restos do porto artificial Mulberry, que ali foi instalado e foi tão importante para os aliados em seu avanço após o desembarque. Próximo a Romanche também fica a cidade de Saint-Mère-Église, a famosa cidade do paraquedista que ficou pendurado na torre durante as primeiras horas do dia dele. Saint-Mère-Église é pequena, mas muito charmosa e tem um museu muito interessante. Outro local muito interessante na Normandia e que poucos visitam é Falaise, mais precisamente o Museu da Batalha de Falaise, no Monte Ormel, local onde os alemães ficaram presos em uma armadilha mortal e foi a maior batalha durante a campanha da Normandia. Outros locais também são icônicos e também visitaremos, como a Ponte Pegasus e o seu museu, as baterias Merville, o Museu Alemão de Lacambe, as baterias de Longues-sur-Mer, casamatas, trincheiras, bunkers, enfim, percorreremos os locais mais importantes da campanha da Normandia. E isso vai tornar a sua jornada ainda mais incrível. Lembre-se, este roteiro é de 12 dias intensos, que representam um mergulho profundo na história militar, tanto da Primeira Guerra quanto principalmente da Segunda Guerra Mundial. Garanto o seu lugar. Lembre-se, o Viagem na História vai 2 vezes para a Normandia com 2 grupos diferentes, sempre o mesmo roteiro. O primeiro grupo vai em junho, exatamente a data do dia D, 6 de junho de 1944. Nessa época estaremos com um grupo circulando por todo esse roteiro que eu divulguei aqui. E o segundo grupo em setembro. As vagas são limitadas e já estão sendo preenchidas. Então, se você tem interesse de ir em 2025, programe-se desde já. Geralmente, os grupos ficam bem completos muito antes da viagem. Entre em contato e garanta já o seu lugar. E, por fim, o roteiro da Alemanha, que a gente faz todo mês de outubro. Esse roteiro é muito interessante. São mais de 3.000 quilômetros rodados pelo interior da Alemanha, percorrendo lugares icônicos, museus incríveis e conhecendo in loco equipamentos que a gente só via em livros. Confira o roteiro da Alemanha. Conhecer a Alemanha, mas a Alemanha histórica, é um privilégio para os amantes da história militar e em especial da Segunda Guerra Mundial. Nesse roteiro que faremos em outubro de 2025, iremos rodar por 3.000 quilômetros dentro do território alemão, começando por Frankfurt, onde faremos a nossa chegada, e de lá vamos a Colônia para conhecer a Catedral de Colônia, marcante edifício, principalmente pelos danos sofridos e por ter permanecido de pé durante a Segunda Guerra Mundial. Agora a gente está em frente à Catedral de Colônia, bem na esquina aonde, em 1945, quando houve o avanço americano para libertar ou para conquistar a Colônia, houve um duelo de tanques muito famoso aqui, onde um tanque Pantera alemão foi emboscado por um tanque Pershing, exatamente nessa esquina. Onde a gente está olhando agora, naquela direção estava o Pershing, e aqui estava o tanque Pantera que foi atingido. Assim como a ponte sobre o rio Reno. Essa é a famosa ponte sobre o rio Reno, próxima à Catedral de Colônia. Essa ponte ela foi destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Ela foi alvo primeiro de bombardeiros americanos e ingleses que a danificaram, mas com o avanço americano em direção ao coração da Alemanha, os próprios alemães acabaram destruindo essa ponte. Ela hoje está toda reconstruída. Ela era uma das pontes mais importantes sobre o rio Reno, que era a última barreira no rumo dos aliados em direção a Berlim. Outro local próximo à Colônia importante que visitaremos é a cidade de Remagen, onde existe o Museu da Ponte de Remagen, e conheceremos o local onde estão os vestígios da Ponte de Remagen. Hoje, o que resta da Ponte de Remagen são as torres, tanto deste lado quanto do outro lado do rio Reno, e muita história. Essa estrutura da torre hoje foi transformada num museu, que lembra a batalha que ocorreu aqui
e também celebra a paz dos nossos dias. De lá, iremos então para o Vale do Ruhr, visitando as represas que foram bombardeadas pelos aviões Lancasters britânicos com as famosas bombas saltitantes durante um ataque famoso na história militar. Ali também existe um museu que relembra toda a ação acontecida naquele local. Essa é a famosa bomba saltitante. Essa bomba foi desenvolvida, inventada durante a Segunda Guerra Mundial para um ataque que ficou famoso na história militar. O ousado ataque dos Dam Busters, os destruidores de represas. Em 1943, há 80 anos atrás, a história seria escrita aqui no coração da Alemanha. Do Vale do Ruhr, seguiremos então em direção à cidade de Bremerhaven, onde visitaremos o submarino tipo 21, Wilhelm Bauer, que está em exibição no porto da cidade. E sempre é histórico entrarmos em um submarino alemão da Segunda Guerra Mundial. De Bremerhaven, marcharemos mais ao norte, em direção ao Mar Báltico e à base alemã na cidade de Kiel, mais precisamente em Labu, onde existe o Memorial da Marinha de Guerra Alemã e um outro submarino que você pode visitar, o famoso submarino tipo 7C, o mais usado pelos alemães durante a ação dos U-Boot contra os comboios aliados. Esse memorial foi inaugurado em 1936 por Adolf Hitler, que já estava no poder na Alemanha. O seu objetivo era homenagear aos marinheiros que deram sua vida pela Alemanha, ao mesmo tempo marcar o início de uma nova era na marinha alemã, pois uma guerra estava por vir. Após a visita ao U-Boot e ao Memorial Alemão, iremos em direção a Hamburgo, onde conheceremos uma torre antiaérea alemã, um exemplar da Flak Tower, construções que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial. De Hamburgo, passaremos pelo Museu do Tanque, o Panzermuseum de Münster, um dos melhores e mais completos museus de blindados de toda a Europa. Após a visita a Münster, faremos uma outra visita muito importante, a Peenemünde, onde existem construções hoje transformadas em museus que relembram o projeto das bombas V1 e V2, armas secretas alemãs, no final da Segunda Guerra Mundial. Por esta fábrica, é como entrar num túnel do tempo e voltar na história. Parece que você sente o desespero, a agonia, também o medo do que poderia acontecer aqui ou do que o que aqui era fabricado poderia causar. E quando aquele alarme que ali está soava, todo mundo corria, porque a fábrica foi alvo de dezenas de bombardeios aliados. Além de visitarmos também, no porto ao lado da fábrica das V1 e V2, um submarino soviético da Guerra Fria. Finalmente chegaremos a Berlim, e em Berlim teremos 3 dias muito intensos, visitando o Museu da Luftwaffe em Gatow, o Museu da Ponte Aérea, o Checkpoint Charlie, o cemitério alemão dos Inválidos, onde estão enterradas figuras famosas da história militar alemã, bem como o Museu da Capitulação, onde o Marechal Keitel se rendeu ao Marechal Zhukov no final da Segunda Guerra Mundial. Outros locais em Berlim também importantes são o Memorial ao Exército Vermelho, o Memorial do Holocausto e o Führer Bunker, o local onde Hitler teria morrido, no bunker da chancelaria do Reich. Após estas visitas, cruzaremos então o Lago Wannsee na Ponte dos Espiões, um local icônico da Guerra Fria. E chegaremos a Potsdam, onde aconteceu a última conferência ao final da guerra. De Potsdam vamos então a Colditz, o famoso castelo que abrigava os prisioneiros mais difíceis de segurar da Segunda Guerra Mundial. E de Colditz chegaremos a Nuremberg, conhecendo então o Zeppelin Field, um local histórico onde aconteciam os desfiles nazistas antes e durante a Segunda Guerra Mundial. Bem como também visitaremos em Nuremberg o tribunal onde os criminosos de guerra alemães foram julgados ao final do conflito. Este enorme complexo sediou o julgamento mais importante do século XX, dos criminosos de guerra nazistas aqui em Nuremberg. Hoje, aqui é um centro de documentação, um memorial, onde você pode visitar parte deste complexo.
Se existe um lugar icônico, marcante, famoso, que você reconhece, um desses lugares na Alemanha é exatamente o pódio aqui do Zeppelin Field. Daquele ponto, o Führer comandava as tropas nazistas em desfile por aqui. E essas imagens ficaram gravadas na memória de quem estuda e pesquisa a Segunda Guerra Mundial. Então é um lugar interessante de se estar. Por fim, a nossa última visita será no famoso e imponente Museu de Sinsheim, já próximo a Frankfurt, um dos mais completos museus da Europa. E depois embarcaremos de volta ao Brasil. É ou não é uma jornada incrível por toda a Alemanha? E que você pode participar, garanta já o seu lugar, são poucas vagas. O grupo da Alemanha para 2025 também já está sendo completado. Entre em contato o mais rápido possível e garanta o seu lugar nessa jornada incrível. Porque para 2024, simplesmente todos os grupos se esgotaram antes da virada do ano. Nós temos 3 outros roteiros também para o sul dos Estados Unidos, para a Inglaterra e também para o leste europeu, República Tcheca, Polônia e o sul da Alemanha. Entre em contato para saber mais detalhes. Outros 2 roteiros que também faremos em 2025 será o roteiro em agosto para o leste europeu, o sul da Alemanha, começando em Munique, passando por Dresden, Praga e entrando na Polônia, visitando a Toca do Lobo, o campo de concentração de Auschwitz e também Varsóvia e seus museus da Segunda Guerra Mundial, retornando então à Alemanha para encerrarmos em Berlim a nossa jornada. Além deste roteiro, teremos também um roteiro pelo sul dos Estados Unidos, focado na Guerra Civil Americana e também nos museus da Segunda Guerra que os americanos construíram em seu próprio território. Lembrem-se que eles levaram muito equipamento alemão para os Estados Unidos. Então ali existem bons museus de guerra. Neste roteiro passaremos por Atlanta, Nashville, Memphis, Vicksburg, New Orleans, Montgomery e Pensacola, na Flórida, onde existe um museu aeronaval muito interessante. Esse roteiro será no segundo semestre de 2025 e serão 2.500 quilômetros percorrendo o coração do sul dos Estados Unidos e muita história. E aí, gostou destes roteiros? Não esqueça de garantir já o seu lugar, porque as vagas são limitadas e sempre esgotam muito antes da viagem. Eu estou falando isso não é para forçar a venda não, tá pessoal? Eu tenho um número limitado e é muito chato você falar para a pessoa, infelizmente não tenho mais vagas. Então garanta desde já o seu lugar. Mas existe também uma outra maneira de garantir o seu lugar, é através da aquisição da camisa do Viagem na História. A nossa promoção anterior foi um sucesso, o número sorteado foi 927 pela Loteria Federal, você pôde acompanhar aqui no canal a live do sorteio, e o vencedor foi o Vinícius Ferreira Reis, que mora no Jardim Irajá, no Rio de Janeiro. Parabéns, Vinícius, um abraço e o seu lugar está garantido na nossa próxima tropa. O sucesso dessa promoção foi muito grande e nós estamos agora lançando a camisa comemorativa dos 300 mil inscritos do canal e que também celebra o V-Day, o Dia da Vitória, que será comemorado em 2025, 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial, dos aliados contra os alemães. A camisa ficou muito bonita, confira o design. Logo, logo eu já vou estar usando a minha aqui, que já está sendo fabricado o primeiro lote. Garanta desde já a sua camisa comemorativa do Dia da Vitória, o V-Day, e concorra a uma jornada para a Alemanha, ou Itália, ou Normandia. Você escolhe. Adquirindo a camisa, você receberá um cupom e a sua centena será o seu número da sorte e o sorteio será em fevereiro de 2025. O vencedor terá tempo, então, para escolher entre uma jornada para a França, para a Alemanha ou para a Itália. O prêmio ficou ainda melhor, não ficou? Garanta desde já a sua camisa. Você pode adquirir a camisa e ganhar o cupom concorrendo ao pacote de viagens na nossa loja virtual. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo ou então envie mensagem para o nosso WhatsApp e eu respondo com o link para você adquirir a camisa. Ficou ainda mais fácil. E eu vou sortear uma camisa com direito ao cupom para concorrer ao pacote
no próximo dia 10 de abril de 2024. Basta você, ao comentar este vídeo, escrever: quero participar do sorteio da camisa. Então, o que você está esperando? Deixe o seu comentário, mas só vai poder concorrer quem estiver inscrito no canal e também for seguidor do nosso Instagram, que eu vou deixar também na descrição. Então corra, se inscreva no canal, deixe o seu comentário ao final, curta o vídeo e escreva: eu quero participar do sorteio da camisa. Mas lembre-se, você também tem que estar seguindo o nosso Instagram. Então corra e clica lá no seguir o Instagram do Viagem na _história. Era isso que eu tinha por hoje. Espero que você tenha gostado dos nossos roteiros, que você possa fazer parte do próximo grupo. Não se esqueça, entre em contato e também participe da promoção da camisa. E eu volto logo com mais histórias. Até mais!